Boa noite. Economia em recessão, inflação em disparada, elevação do desemprego, queda na arrecadação do governo. Desde janeiro, não há sequer uma notícia boa para a economia brasileira. E como você, telespectador, está enfrentando toda essa crise, que está diretamente ligada ao seu bolso, ao seu dia a dia? Esse é o assunto de hoje no Jogo do Poder. E o nosso entrevistado, nosso convidado, é o economista Almir Hockenbach. Boa noite, mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado pela presença. Que bom, é um prazer estar de volta aqui. Nós tivemos aí mais uma semana de péssimas notícias para a economia. Nós estamos aí, segundo a estimativa do Banco Central, teremos uma recessão superior a 1% no ano de 2015. Nós tivemos uma alta no desemprego, que já chega a 6,7% da população economicamente ativa, segundo os dados do IBGE, os dados oficiais do governo. E tivemos também queda na renda média do trabalhador, além de queda na arrecadação do governo. Com tantos dados negativos, o que se esperar da economia a partir de agora? E como o trabalhador, que é quem mais sofre com isso, vai poder se comportar para evitar que os danos sejam ainda maiores? Trevisan, eu acho que por tudo isso que você coloca, o que nós podemos definir é que estamos vivendo o mundo cão. Eu acho que essa seria uma definição que faz muito sentido com a situação econômica. Vamos começar essa exposição de motivos a partir do que significa essa coisa, crise mais inflação. O significado disso, dentro da teoria econômica, é a estagflação. E estagflação não é outra coisa senão a situação social em que ocorre ao mesmo tempo uma desaceleração da atividade econômica, ela está quase parada, e acompanhada de um aumento persistente dos preços. A inflação no Brasil, por tudo que se vê até aqui, ela está fora de controle, né? O Banco Central, como você acaba de dizer, admite uma inflação para o ano de 2015 de 9%. O dobro da meta oficial do governo, que é de 4,5%. Que é de 4,5%, exatamente isso. E pode ainda o Banco Central corrigir esse indicador para cima. Nas minhas contas, essa inflação que o Banco Central está dizendo que é de 9%, ela já ultrapassou 12 pontos percentuais. E tem uma tendência de alta ainda maior. Quando a gente compara esses números nas gôndolas do supermercado, e eu faço uma pesquisa em Londrina, Curitiba e São Paulo, eu faço acompanhamento de preços. Eu estou verificando que ela está acima de 14 pontos percentuais. É porque os itens alimento e energia elétrica têm pesado de forma muito forte no índice de inflação. E não há sinais que vai reduzir esses preços a partir de agora. Ao contrário, a energia elétrica está aí com mais um aumento, né? E esse aumento último não foi computado na inflação. Exatamente. Ainda há que se computar ele no mês que vem. Né? No mês de julho nós vamos computar esse aumento de preço da energia elétrica. Então esse indicador de energia elétrica, na minha avaliação, vai dar um input de mais 0,06. Tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente não, desesperadamente. Né? Infelizmente. Infelizmente, o termo seria esse, né? Eu vi a última pesquisa do IBGE, que foi publicada ontem, né? E veja o seguinte, a taxa de desemprego é outra coisa que assusta e que mete medo nas famílias, né? Chegamos a 6,7%. No IBGE, se pegarmos, por exemplo, a taxa do DIEESE, é o dobro no mínimo. Eu tenho do IBGE no primeiro trimestre de 2015 com 7,9%. E a taxa de desemprego também do IBGE, pesquisada no quarto trimestre de 2014, do ano passado, era de 6,5%. No primeiro trimestre de 2015, informação do IBGE, 7,9%. Então está aumentando brutalmente, né? A população desocupada, que é outra vítima, né? São os trabalhadores que são vítimas diretas dessa crise, dessa malfadada crise que se instalou por culpa de um equívoco de política econômica. Houve uma condução bastante errada da política econômica no primeiro mandato da presidente Dilma. A população desocupada do quarto trimestre de 2014 era 6,45 milhões de pessoas.
E no primeiro trimestre de 2015, segundo o IBGE, essa população desocupada soma 7.930.000 brasileiros. A diferença entre desempregados do quarto trimestre, da pesquisa do quarto trimestre de 2014, comparado com a pesquisa do primeiro trimestre de 2015, importa dizer que ficaram desempregados nesse período 1.480.000 brasileiros. Perderam os postos de trabalho, mas há um fato mais grave ainda. Esses números já chocam, já preocupam demais. Só que as empresas dizem que ainda estão segurando empregados que não promoveram as demissões que elas precisam promover. Significa que o segundo semestre, se não houver uma guinada 360 graus, que pode não haver, e não há sinais de que possa haver essa melhora tão imediata, pode levar a um desemprego em massa no Brasil. Com certeza. A indústria automobilística, por exemplo, colocou muita gente em férias, não demitiu ainda, mas pretende demitir em julho e agosto. O que nós vemos? Houve uma ação governamental no sentido de mexer na taxa de câmbio. A taxa de câmbio significou uma desvalorização do real, um aumento do dólar, portanto. O dólar passou de 3. E o objetivo dessa ação de mexer no câmbio, o objetivo do governo era facilitar a concorrência dos produtos brasileiros lá fora. Portanto, assim pretendia-se assim aumentar as exportações que estavam em queda, em franca queda, e portanto nós estávamos com déficit no balança comercial. Bom, mexeu-se na taxa de câmbio com esse objetivo. De outro lado, aumentou-se em 146% o preço da energia elétrica para as indústrias. Portanto, elevou-se o custo de produção. A taxa de câmbio que mexeram não tem mais significado, porque houve um aumento do preço do que é produzido no Brasil e o Brasil, de novo, fica sem condições de competitividade. Perdeu essa competitividade, perdeu o faturamento, a economia não só esfriou, como recuou. Sim. Né? E as empresas, acima de tudo, parecem não acreditar nas propostas econômicas do governo, por mais que se fale em ajuste fiscal, em período de recuperação imediata, no segundo semestre ou no comecinho de 2016, o que é pior, perdeu a credibilidade. Não faz nenhum sentido, né? Por exemplo, a preocupação que eu vejo dos empresários com relação à taxa de câmbio e o aumento do custo de produção é que cria essa preocupação e eles não têm outra saída senão de reduzir a atividade, as suas atividades e desempregar. Ninguém produz o que não está vendendo, não adianta, é o básico. Não tem, porque você tem um limite de guardar estoques. Né? A indústria automobilística já ultrapassou esse limite há muito tempo. Os pátios estão cheios, tem que empilhar um carro em cima do outro. Isso, segundo o levantamento da indústria automobilística, houve uma paralisação de 22 dias no ano de 2015 para tentar regular o estoque. Mesmo assim, não consegue vender. Não conseguiu regular. Agora a demissão vai ser inevitável. Porque a indústria reduziu a sua produção, nas minhas contas, em torno de 18% a 20%. E a retração de venda de veículos da indústria automotiva foi de 32%. Então ainda está sobrando aí um pedaço para os empresários corrigir, né? E falta de emprego, queda na renda média, tudo isso atinge diretamente o bolso do trabalhador. E é sobre isso que a gente vai comentar no segundo bloco aqui do Jogo do Poder. Nós vamos ao rápido intervalo comercial. E voltamos agora com o Jogo do Poder, comentando sobre a crise econômica e como pode atingir o bolso do brasileiro. Estamos conversando com o economista Almir Hockenbach. Nós falávamos antes do intervalo comercial sobre como pesa para o bolso do brasileiro esse índice de inflação e a queda da sua renda média. Se tivesse que dar um conselho ao trabalhador hoje que está enfrentando um preço alto no supermercado, enfrentando um preço alto na energia elétrica e em vários outros itens, remédio, transporte e tudo mais, e que teve o seu ganho reduzido. O que falar para esse trabalhador? Para ele gastar menos do que ele ganha? Não seria muito óbvio? Que, aliás, é um conselho que se dá há muito tempo, mas evidentemente que milhões de brasileiros não seguem. O que fazer agora para enfrentar essa crise?
É difícil, Trevisan. É uma questão muito difícil, porque essa crise é a pior de todas. É uma crise de renda. E o enfrentamento que tem que fazer é aquela contrapressão à pressão que vem do governo, do ponto de vista que ele está trabalhando uma política econômica equivocada, né? Então você tem que fazer uma contrapressão. E a dificuldade para o brasileiro é o seguinte, ele fez dívidas. Não é que ele está começando a se programar agora do zero, não. Ele está começando a se reprogramar com saldo negativo, né? Ele tem dívidas para pagar. Tem dívidas, e muita dívida, né? A propósito, esse endividamento das famílias, que é bastante grande, ele foi estimulado pelo governo ao final do ano passado, né? O ano passado todo, em 2014, houve um estímulo para que se comprasse, para que se financiasse, para que se ficasse devendo, né? E hoje o que assusta muito é essa taxa de desocupação. Muitos desempregados, né? E o que preocupa, por exemplo, é também uma taxa de desemprego mais elevada entre as mulheres. Eu encontrei uma taxa de 9,6 entre as mulheres. E muitas mulheres são chefes de família. São chefes de família. Quer dizer, 9,6 das mulheres em condições de atividade econômica estão desempregadas. E dos homens, 6,6, né? Então, essa questão é muito grave. E quando você coloca a real força de trabalho do país, e você computa na possibilidade de ofertar trabalho para aqueles que estão desempregados e também aqueles que vivem do Bolsa Família em condições de trabalhar e não trabalham, então a conta não fecha de maneira nenhuma e nós vamos ter aí uma crise que vai se prolongar por mais 2, 3 anos. Infelizmente é isso que nós temos. E abastecida agora ainda mais com essa taxa de juros altíssima que viabiliza qualquer devedor de renegociar e de conseguir pagar a dívida. Sim, não tem muita condição, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a conta não fecha porque o programa Bolsa Família, por exemplo, atende hoje 14 milhões de famílias. Isso significa 50 milhões de pessoas, das quais 20 milhões dessas pessoas que estão no Bolsa Família, vamos dizer, teriam idade para serem ativos na economia, né? Deveriam ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Exatamente, né? Produzir. São 20 milhões de pessoas que estão em condições de trabalhar e não trabalham, vivem do Bolsa Família. Agora é importante esclarecer isso, o telespectador entender em casa. Eles são incluídos no percentual de desempregados oficial do IBGE? Não, eles não estão incluídos. Eles não são considerados desempregados, porque vivem do Bolsa Família, têm condições de trabalhar e não trabalham, e também, em face de receber o Bolsa Família, eles não procuram emprego ou não querem trabalhar. Mas diante dessa precariedade, o governo sequer teria condições, a economia brasileira teria condições de oferecer emprego a essas pessoas hoje, né? Se ele invertesse a política econômica, fizesse um programa de equacionamento da dívida pública, que nós já falamos aqui. A moto que faria com que essa economia andasse seria buscar condições nos recebíveis do setor público para que o governo tivesse uma recomposição da sua força financeira para fazer os investimentos que o país precisa. O empresário, aqui no Brasil, ele vai atrás do setor público. Se o setor público estiver investindo, ele investe. Agora, imaginar que o setor privado vai investir na frente do setor público, isso não vai acontecer. Nunca aconteceu. Historicamente, nós não assistimos isso. Sempre o governo faz os estímulos. É o carro-chefe. Ele é o carro-chefe dos investimentos. Só que os investimentos praticamente parou. Parou. Pior ainda que essa Lava Jato, que as grandes obras do país vão ser comprometidas por essa operação, né? Então, não há perspectiva de melhora nesse ano. Eu até ouvi uma manifestação de que a Lava Jato seria um processo de retração econômica. Eu vejo de outra maneira. Eu vejo a Lava Jato como um processo de higienização da administração pública. E essa higienização é extremamente importante para o país. É como se nós tivéssemos que parar para pensar e corrigir os desmandos e a corrupção. Eu acho que isso é muito importante. Só que a previsão é que essa Lava Jato dura pelo menos 2 anos. E o governo não pode manter essa paralisia por 2 anos. Quebra o país. O país já está mais ou menos quebrado, né? Do ponto de vista de endividamento público, nós já extrapolamos aí os 70% de dívida bruta sobre o PIB. A Grécia quebrou com 80%. Então, estamos aí correndo atrás da Grécia, né? Que não é um bom exemplo para a gente correr atrás, né? E esse ajuste fiscal, ele está muito arrastado. Politicamente, ele está muito complicado, né?
se esse ajuste fiscal não for feito rapidamente e não tiver a credibilidade que o mercado externo espera, nós poderemos durar aí mais uns 3 anos pelo menos. Eu acho que ele não tem credibilidade para o mercado interno, nem para o mercado externo, nem para o mercado interno. Ele não tem credibilidade nenhuma. Por quê? O volume de dívida do setor público obriga o país a pagar, agora em 2015, alguma coisa parecida com 400 bilhões de juros. Eu não vejo nenhuma possibilidade de que esse ajuste todo que você está falando vá produzir um superávit primário de 20 bilhões. Com muita dificuldade, vão produzir 20. Se eu tenho 400 bilhões projetado de custo da dívida pública, eu tenho que deduzir 20 bilhões do superávit primário. O rombo é de 380 bi. Quer dizer, vai consertar esse país quando? É nunca. É, porque o governo fez uma estimativa muito otimista, né? Ele não contava, por exemplo, que tivesse uma queda na arrecadação de 4% em maio. Sim. Fora isso, né? Tem esses detalhes. Então, quando você observa as projeções que o governo faz, todas elas estão erradas. Todas. Não sobra uma que esteja certo. Exceto alguns pontos que são defendidos pela ministra da Agricultura. Ela toma algumas decisões de maneira muito acertada em cima das pesquisas que tem, que são produzidas pelas pessoas que atuam no agronegócio. Que ainda é o setor que está conseguindo segurar um pouquinho para que a crise não fosse ainda maior. A outra questão que eu acho importante a gente colocar ainda é falar um pouco mais sobre aquelas 20 milhões de pessoas em idade ativa que não estão trabalhando. Então a pergunta que cabe, e agora, José? É até um macaco que está perguntando isso, né? 20 milhões de pessoas hoje corresponde a uma taxa de desemprego, só esses do Bolsa Família, de 14,2 ao ano. Soma-se aos 6,7 oficiais? Soma-se aos 7,9, o último número do IBGE. Então a taxa de desemprego, uma coisa somada à outra, se eleva a 20,1. E isso seria uma taxa de desemprego, uma das maiores do mundo. Com certeza, uma das maiores do mundo. Empatando aí com a taxa espanhola, que é uma das maiores do mundo. A outra questão é o seguinte, o Bolsa Família custa para o país 27 bilhões de reais. 27 bilhões é o custo ano. A renda média do brasileiro, em 2014, foi de 1,52, R$ 1.052 ano. Multiplicado por 20 milhões de pessoas em condições ativas, trabalhar, nós teríamos aí uma força mensal de trabalho da ordem de 30 bilhões de reais, ou seja, 378 bilhões ano. Essa é uma força econômica que, se o governo tivesse no Bolsa Família uma porta de saída, ele só tem de entrada, e ele treinasse esse pessoal, preparasse esse pessoal em condições de trabalhar, desse a ele ensinamento para uma atividade técnica, então o país teria aí uma força motora extremamente importante para alavancar a economia brasileira, e não faz. Por quê? Porque ele pensa de maneira estreita e prejudicial ao país que o Bolsa Família não pode ser outra coisa senão um curral eleitoral. Esse é o problema. Não houve contrapartida, além da distribuição da renda, simplesmente distribuição de renda. Mas exatamente isso. Estados e municípios não participaram do programa que não deveriam participar e o governo federal simplesmente distribuiu o dinheiro. Exatamente. A outra questão grave que nós precisamos esclarecer para o povo brasileiro é a questão dos endividados. Sobre os endividados a gente vai conversar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, porque dívida é o que mais de 60 milhões de brasileiros têm hoje e não sabem o que fazer com elas. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o Jogo do Poder, estamos falando sobre a crise econômica. E o nosso assunto no final do bloco anterior foi o endividado brasileiro. Nós temos hoje cerca de 87% das famílias endividadas. Isso é a pesquisa mais antiga, em 2013, feita em Curitiba, né? E as outras capitais beiram isso também, 86% em Florianópolis. Nós temos em São Paulo 53%, enfim. Nós temos quase 60 milhões de brasileiros endividados, que não sabem como fazer para pagar, e o que é pior, a maioria, cerca de 58%, já diz que não vai conseguir pagar essa dívida. Eu trago até um exemplo aqui para o nosso economista Almir Hockenbach. É do Pedro, lá de Cianorte. Ele diz que é autônomo e que ganhava como autônomo até o final do ano passado, até outubro, novembro do ano passado, cerca de 3 mil por mês.
Agora ele não consegue ganhar mais que R$ 1.800 por mês. Já vendeu o carro, está trabalhando com a moto do filho e ainda assim tem prestações de financiamentos de R$ 1.050 por mês. Sobra para ele bancar a família R$ 750 por mês e ainda tem uma dívida de quase R$ 8.000 com os bancos. É evidente que é impagável esse tipo de dívida, né? É impagável, é impagável. Ele não tem renda para fazer face a esse nível de endividamento. E a culpa é de quem, lá atrás, estimulou o brasileiro a fazer a dívida que não tinha condições de pagar. Foi um estímulo do antigo ministro... O crédito fácil. Guido Mantega. O crédito fácil que levou a esse acúmulo de dívida. Exatamente isso. Só que essas pessoas, como eu disse anteriormente, não estão começando do zero, estão começando com uma grande dívida. E você enfrentar uma crise como você já está devendo, é praticamente impossível você contornar. Como é que essa família vai consumir, fazer girar a economia, se sobravam aí, hipoteticamente, 2 mil por mês, agora sobram 700 reais por mês? É muito difícil, né? Somando-se aí a essa questão desse senhor lá de Cianorte, nós temos que ver o seguinte, a média nacional de endividados, de pessoas endividadas, é de 63%. E isso é muito grande. Qual é a dificuldade dos endividados em pagar a conta? É a taxa anual de juros, né? Veículos, por exemplo, tem uma taxa anual de 25%. O crédito consignado, 27%. Crédito pessoal no banco, 108%. O cheque especial, 214% ao ano. Aí que está o problema. E cartão de crédito, 342%. Exatamente, a questão do estouro do limite e o cartão de crédito que o brasileiro se acostumou a usar e agora não está conseguindo pagar, tem um juros... Quebra. É escorchante, né? 342%. Então você vê que o único setor que leva vantagem disso é o setor financeiro, especialmente aquele que é voltado para a especulação e não para a produção, né? Então quem paga essa conta? Quem paga a conta é o povo. Ele paga a conta, a primeira conta que ele paga é a conta do desemprego. Desempregado, ele paga a conta com falta de dinheiro. Quer dizer, ele não paga para necessidades básicas. Ele não tem condições de sobreviver bem. Falta dinheiro e sobra dívida. Com o aumento da energia, aumenta os alimentos, tem aumento dos combustíveis, o aumento dos transportes, da educação e saúde. O aumento da conta d'água. Em São Paulo, a falta de água, além de um preço elevadíssimo, não tem água para consumir. O brasileiro paga essa conta da crise com estresse e, portanto, ele compromete a sua saúde. Paga, afinal, todas as contas, os aposentados, com uma aposentadoria, com a remuneração de suas aposentadorias, um nível de remuneração de difícil sobrevivência. Essa é a questão, esse é o fechamento dessa crise que se instalou no país. Agora fica a pergunta do trabalhador, bem rapidamente. Há possibilidade de, em um ano, como diz o governo, essa crise se diluir e melhorar a situação? Porque é o que a presidente disse, que é uma onda que ela vai e volta, que vai melhorar a situação já em 2016. Ela não tem outro discurso, né? O discurso dela, desde o tempo eleitoral, é o me engana que eu gosto, né? Lamentavelmente, eu não tenho muita coisa boa a dizer aos nossos telespectadores. A crise que está aí é uma crise de pressão, de uma má política econômica conduzida, por exemplo, é uma pressão que vem do governo, e a forma de fazer isso é a contrapressão. As pessoas têm que se reunir e fazer reivindicações de modo a pressionar o governo a mudar a sua política econômica. Ao invés de atender interesse dos especuladores, dos banqueiros, da taxa de juros sem limite, ele tem que fazer uma inversão dessa política, ciscando para dentro do Brasil e estabelecendo uma política monetária baseada em planos e metas de Juscelino Kubitschek. E baseado também no próprio discurso do PT, que agora já começou com essa história de que o governo tem que mudar a política econômica. Parece que o PT fazendo oposição ao próprio governo. Almir Hockenbach, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui, esclarecedora aos nossos telespectadores. Sempre à sua disposição. Um grande abraço a todos. O Jogo do Poder termina aqui, que você tenha um excelente fim de noite e que tenha também uma ótima semana. Até o próximo domingo.